Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí aos nossos assuntos, né? A gente mantendo nosso encontro aí das 20, das segundas, quartas e sextas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de gestão da qualidade, né? A gente abordou na semana passada, terminamos aí a parte da saúde e segurança do trabalho. Fizemos aí na sexta-feira uma aula para apresentar um pouco das especificidades do sistema de gestão de responsabilidade social, ou, né, o que difere para os demais sistemas de gestão. E hoje a gente vai fazer uma abordagem curta, tá? Para conseguir enfatizar aí as principais diferenças, né? As principais particularidades do sistema de gestão de qualidade perante tudo que vocês já aprenderam em termos de sistema de gestão. Essa aula eu vou dividir ela em dois momentos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de qualidade e um pouquinho sobre a ISO 9001. E na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre mapeamento e controle de processo e vamos falar um pouquinho também sobre ferramentas da qualidade, né? Aí eu vou incluir uma aula do professor Rubens, que ele vai nos ajudar nesse sentido, falando de uma das ferramentas de qualidade, né, que ele conhece, trabalhou bastante, vai fazer um depoimento ali, para depois a gente poder também fazer um exercício, tá? Fazer uma atividade. Então, para a gente começar, assim como nas demais normas, né, a gente já tem falado, elas seguem um roteiro muito parecido, né? Então, se a gente pegar a norma de sistema de gestão de qualidade que a gente utiliza para essa abordagem, que a gente viu na 14, né, e assim também é utilizado na SA 8000. Então, a gente não precisa abordar com muita profundidade esses aspectos, porque eles são muito similares, né? Então, se eu pegar a ISO 9001, eu vou ter lá uma parte de política de qualidade, eu vou ter aspectos relacionados à capacitação, treinamento e conscientização, a medição e monitoramento, a controle de registros e documentos. Está muito parecido com as demais normas. Inclusive, a gente mais à frente vai falar um pouquinho do escopo, né, dos itens da 9001, essa última revisão dela de 2015, e ela hoje em dia está muito similar, né, inclusive com relação aos seus tópicos, né, as demais normas ISO. Né? Então, se a gente pegar hoje em dia o item 5.2 da ISO 9001, ele fala sobre política de qualidade. Se eu pegar o 5.2 da 14, é a política ambiental, e o 5.2 da 45 é a política de saúde e segurança do trabalho. Então, elas são muito convergentes. A gente não vê muita diferença entre uma norma e outra. Tá? Então, o que eu vou tentar trazer hoje para vocês é um pouquinho do que diferencia um sistema de gestão da qualidade dos demais. Né? Então, vou trazer um pouco de conceito aí, o que a gente fala quando está falando de qualidade. A primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia que a gente tem de qualidade como algo articulado com o produto ser bom, né? Um produto ou um serviço ser bom. Se alguém pergunta assim, então quer dizer que uma coisa quando tem qualidade, uma coisa é boa? Não necessariamente, tá? Porque o bom e o ruim é uma percepção multidimensional. Então, eu não necessariamente eu preciso que o produto seja bom para que o produto tenha qualidade, né? A gente sempre usa alguns exemplos muito parecidos. Se eu for uma lanchonete de fast food, normalmente a gente encontra um alto padrão de qualidade, né? O que seria esse alto padrão de qualidade? Eu tenho em mente quais são as especificações do que eu vou encontrar, do produto e serviço que eu vou receber ali, e sempre eu tenho muita similaridade, né? Dificilmente eu vou numa rede de fast food e saio insatisfeito porque o lanche ou o serviço, ou a forma de atendimento, ou qualquer coisa do tipo, ficou aquém do esperado, né? Porque é sempre muito parecido. A gente foi em um McDonald's, em um Burger King, é tudo muito parecido, uma unidade com a outra, né? Dificilmente você encontra a de Santos, o serviço foi de tal jeito, mas São Vicente é de outro jeito, né? Isso dificilmente acontece. E os produtos são rigorosamente iguais, né? Então, agora, a questão se é bom ou se é ruim, aí é como eu falei, é um conceito multidimensional. Vai levar em conta uma série de percepções pessoais e foge um pouco do conceito do que é a qualidade, né? Então, agora, é possível afirmar
que essas estabelecimentos citados, eles possuem um alto nível de qualidade? Sim, eles possuem um alto nível de qualidade, porque eu tenho uma clara garantia de que eu vou receber aquilo que eu espero quando eu frequento uma loja como essa. E às vezes é uma coisa que a gente não encontra em outros estabelecimentos. A gente às vezes tem uma padaria perto de casa, o pão que sai de manhã é diferente do pão que sai à tarde. E você pensa, por que que é diferente se é o mesmo forno, se é a mesma matéria-prima? Porque um faz de um jeito, outro faz de outro. Não existe padronização dos processos. Então, isso acaba que o produto sai diferente, existe discrepância entre um horário e outro, e você não consegue garantir. Então, esse produto ele tem qualidade? A conceito do que a gente entende por qualidade em sistemas de gestão, não tem. Não tem qualidade porque ele não garante uma uniformidade. Eu não consigo ter uma garantia que eu, quando eu comprar esse produto, eu vou adquirir exatamente aquilo que eu estou esperando. Então, eu posso ter uma surpresa para mais ou para menos, né? A surpresa para mais também é um desvio de qualidade. Então, se o produto me surpreende positivamente e ele está melhor do que é especificado, por algum motivo ele também fugiu de uma especificação. Então, ele sai um pouco do que a gente entende por qualidade. Então, o produto, em termos do seu seus ingredientes, da sua composição, da sua aparência, seus aspectos básicos, sua embalagem, sua entrega, tudo isso precisa atender uma série de requisitos que devem ser padronizados. Então é isso que a gente entende por qualidade, né? Então a gente precisa desconstruir só a ideia de que qualidade estaria atrelado a um produto ser bom ou ser ruim, né? Ou ser bonito ou ser feio. Na verdade, está articulado a, a satisfazer expectativas, né? Satisfazer requisitos. Então, eu vou a um lugar, a um estabelecimento, e ele me fornece aquilo que é especificado, é aquilo que eu espero receber, né? Isso é do ponto de vista do consumidor, é a qualidade, do ponto de vista do produtor também, né? Então, quando eu produzo uma caneta, eu preciso que aquela caneta saia rigorosamente conforme a especificação. Se a caneta ela é boa ou é ruim, aí entra uma série de outras percepções, né? Então, eu pego uma caneta que custa R$ 2, eu pego uma caneta que custa R$ 500, eu não consigo dizer qual das duas tem mais qualidade baseado nisso, né? Não é porque uma tem uma tinta importada e uma série de características que a tornam melhor no nosso dia a dia, eu posso dizer que tem uma qualidade melhor, né? Então eu preciso, na verdade, perceber que aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou adquirindo, aquilo que eu estou produzindo, atende uma especificação. Então, isso para a gente é qualidade dentro do mérito de sistema de gestão. É dentro desse conceito que a gente trabalha a ideia de qualidade, né? Inclusive, o sistema de gestão de qualidade é o que ele tem uma tradição maior dentro dos demais sistemas de gestão, né? Tanto que normalmente quando a gente começa a abordar o tema, é que diferente do caso de vocês que tiveram primeiro o sistema de gestão ambiental, dependendo do caso, por exemplo, no curso de TST, a gente não tem essa divisão de UCs, né? Só uma UC para tratar de sistema de gestão. Eu costumo começar pelo sistema de gestão de qualidade, porque ele permeia alguns conceitos que a gente vai utilizar em diversos outros sistemas de gestão, como o mapeamento de processo, o controle de registros e documentos, isso já parte de uma ideia de qualidade de processo, né? E os primeiros sistemas de gestão de qualidade vieram justamente nesse enfoque. Eu não sei se vocês tiveram, eu acredito que não esteja muito dentro do escopo do plano de curso de vocês, algumas aulas, alguma informação sobre noções básicas de gestão ou de administração, né? Não voltado a sistemas de gestão, mas voltado a teorias de administração clássica, a teoria de administração científica, e a gente vê, né, alguns dos autores mais famosos, se pegar, por exemplo, o Frederick Taylor, ou pegar o Henry Fayol, o Henry Ford, eles têm no trabalho deles, né, no estudo deles, nas publicações, a gente tem ali as primeiras referências do que seria um sistema de gestão de qualidade, antes mesmo de existir esse conceito de qualidade, né, já se trabalhava com isso. Quando a gente teve no século XVII, no século XVIII, os primeiros indícios ali da Revolução Industrial, né, onde a gente mudou o que era trabalhado em termos de artesanato, basicamente, era um trabalho feito por um artesão, passou a ser feito um trabalho em grandes centros de produção.
você tinha muita discrepância no produto final. Era diferente quando você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as áreas da qualidade e a gente vai abordar um pouco dessa discrepância, né, do que mudou nesses períodos. Mas antigamente, quando um único funcionário, que na verdade era o dono da empresa, era o próprio produtor, produzia o produto na íntegra, o próprio cliente acompanhava aquele processo e a avaliação da qualidade daquele produto ou daquele serviço prestado era feito junto ao próprio cliente. Né? Então, existe uma relação muito próxima entre o produtor ou o fornecedor de um serviço e o comprador, né? O cliente ou quem está consumindo. Coisa que a gente depois passou a não ter mais. Aí você começou a ter gerentes, né, que muitas vezes não eram especialistas no que eles estavam produzindo. Né? Você tinha indústria automobilística e não necessariamente um gerente, um gestor, um diretor, ele entende do funcionamento de um veículo. Tá? Então não existe essa relação direta como existia no passado. Então, começou a haver vários problemas ali com relação a, ao produto final, né, a muitas vezes sair fora de especificação. A você ter gente no teu ambiente de trabalho que não trabalhava da mesma forma como trabalhava assim em outros horários ou em outras unidades. Você começava a ter uma série de desvios, né, do processo que geravam as falhas de qualidade ainda antes do conceito de qualidade ser trabalhado. Né? Então você tinha produtos saindo fora de especificação, você tinha gente sem fazer nada no trabalho, tinha gente sobrecarregada, você tinha uma série de gargalos, e aí começaram a surgir os primeiros estudos, né, que foram as chamadas primeiras escolas de administração, que vieram no intuito de conseguir organizar esse trabalho e ter uma entrega melhor. Né? Então, aí surgiu o Taylorismo, o Fordismo, eles vieram desses primeiros estudos. Né? E a gente, sempre que fala de qualidade, sistema de gestão de qualidade, usa muito como referência, não só para qualidade, mas para qualquer sistema de gestão, algumas algumas referências do Taylorismo, né? A ideia da superespecialização, da padronização, da divisão do trabalho, do mapeamento de processo. Isso vem, né, de uma escola de administração científica. Né? Claro, eu não sei se vocês já chegaram a ver aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, ou pelo menos um trecho dele. Quem fez o TST deve ter visto alguma coisa. Lá é uma maneira caricata, uma crítica a como o sistema de trabalho era organizado na época, né, que essas primeiras escolas começaram a trabalhar. Quando a gente usa o termo escola, né, essa expressão não é uma escola física, né, é uma escola de administração que é uma teoria. São os primeiros ali estudos realizados no sentido. Então, a gente usa a escola taylorista, que na verdade era a escola do Taylor, ou do Fayol, depois veio a escola das relações humanas, né, e foi evoluindo esses conceitos ao longo do tempo. Né. Então, hoje em dia, quando a gente pega o Taylorismo de uma maneira crua, e a gente vai ler o livro dele sobre administração científica, né, a teoria da administração científica, a gente vai achar meio distópico, assim, porque parece que foge muito do que a gente hoje em dia trabalha em termos de administração, porque acaba não considerando noções básicas ali da satisfação humana no trabalho. Né? Então, é só para que a gente consiga ilustrar de alguma maneira essa evolução. Então, no slide que eu mandei para vocês, no material que está no grupo, a gente fala da qualidade tanto do ponto de vista do produtor, do ponto de vista do ponto de vista do consumidor. Né? Em ambos, está atrelado a satisfazer uma expectativa. Né? Claro, quando o cliente sai satisfeito, a sua expectativa atingida, ele costuma voltar e comprar mais vezes. Né? Não há um abalo na imagem da empresa, tem uma série de vantagens. Quando o produtor ele consegue garantir que o produto saia na especificação, ele consegue garantir uma melhor utilização dos seus recursos, ele consegue evitar o retrabalho, evitar prejuízos. Tá? Então, existe tanto uma ótica do produtor quanto uma ótica do consumidor. Então, é legal a gente levar em consideração esses dois pontos de vista do que diz respeito à qualidade. Aí, eu coloquei também para ilustrar alguns casos lá, que eu não vou nem ler eles aqui, mas eu falei um pouco sobre os impactos da não qualidade, né? Então, tem alguns casos que a gente viu, eu coloquei lá no slide algumas empresas, algumas reportagens, né? Quando vai um ingrediente indevido, um produto químico que acaba vazando para uma linha de produção de um produto alimentício. Então, você acaba tendo com isso, por
uma falha de qualidade, um abalo grande na imagem da empresa, né? Então, até hoje tem marcas que ficam taxadas, né, como uma marca que fugiu à qualidade em um determinado ponto, numa determinada momento da história ali. E às vezes a empresa é boa, o produto é bom, mas uma falha de qualidade deixou marcado ali toda a imagem organizacional. Então acaba gerando um dano grande à empresa, né? Além disso, prejuízos, né? Então existem multas, o consumidor o primeiro passo, né, do consumidor muitas vezes e até benéfico para o sistema de gestão é que ele faça uma reclamação. Quando o cliente ele entra com uma reclamação na empresa, você tem ainda a oportunidade de tratar aquele problema junto à empresa. Agora, quando o cliente ele resolve partir para outros meios, como a divulgação daquela falha em redes sociais, naquele site Reclame Aqui, assim por diante, muitas vezes o produtor, o empresário, né, o dono do processo, ele perde um pouco do controle sobre essas não conformidades, sobre esses desvios, e aí já começa a haver um prejuízo muito maior. Né? A gente costuma dizer, né, depois eu acho que vai fazer mais sentido talvez depois que eu falar das eras da qualidade, mas hoje em dia, a gente diz que a gente está na era da qualidade total, a gente sempre costuma dizer que quanto mais para fora da empresa ou para fora do setor aquela não conformidade apareça, maior é o prejuízo. Né? Então, a não conformidade tem um prejuízo menor, para mim, se ela foi encontrada no local de produção. O próprio operador, ele perceber uma não conformidade e ele relatar isso dentro ainda do processo, eu tenho um prejuízo. Esse prejuízo ele vai ser exponencial a partir do momento que eu já tenho isso no setor de qualidade. Então, às vezes, no setor de qualidade ou na área de qualidade, eu percebo por amostragem, por uma análise físico-química, uma inspeção, eu tive uma não conformidade em um lote, ou em um serviço prestado. Que gera um impacto muito maior, um prejuízo muito maior. E aí esse prejuízo ainda vai ser mais exponencial se a não conformidade for percebida no cliente. Né? Aí saiu do muro da empresa, a coisa já fica muito mais complicada para se controlar fazer o saneamento daquilo passa a ser muito mais difícil. Né? Eu falei para vocês que a gente ia falar das eras da qualidade, a gente separa, lá no slide tem mais detalhes, tá? Eu não vou ler para não ficar maçante, para a gente não estender muito, nós já estamos aí com quase 20 minutos. Tá? Mas a gente tem as 4 eras da qualidade, que a bibliografia acaba nos relatando. Né? A primeira era a era da inspeção. A era da inspeção era antes da Revolução Industrial. Por que a gente chama de era da inspeção? Porque o produto era inspecionado um a um. A diferença básica de quando eu faço uma inspeção para uma auditoria é que a auditoria ela é amostral, né? A inspeção não, ela é produto a produto, não só produto, mas pelo que eu estiver inspecionando, aspecto a aspecto que eu estou inspecionando, eu vou olhar um por um, né? Isso é uma inspeção. Quando existia uma era artesanal, a era da inspeção, o artesão ele construía o produto dentro da especificação do cliente, ele acompanhava todas as etapas. A gente pega, às vezes, até no slide tem aquela imagem da era da inspeção de um artesão montando um vaso, uma peça, é realmente algo artesanal. Então ele moldava, ele produzia, ele pintava, ele inspecionava ao final. O cliente, quando ia comprar, inspecionava aquele produto junto com o produtor. Então, o produtor tinha um controle inteiro do processo, né? Você teve a Revolução Industrial e a produção em massa, o produtor já perdeu esse controle inteiro do processo, não tinha mais como ter um controle total. Então, surgiu a segunda era da qualidade, que ela veio junto ali com a Revolução Industrial, que é a era do controle estatístico. Então, a gente tem a era da inspeção, que migrou para a era do controle estatístico. O que era a era do controle estatístico? Era por amostragem. Então, eu pego uma amostragem, uma amostra do meu lote, eu faço uma inspeção, um teste, uma análise. Só que aí qual que é o problema? Se eu, por inspeção, percebo que uma peça do meu lote ela está com uma não conformidade, com um desvio, o lote inteiro está variado, o lote inteiro está comprometido, eu tenho um prejuízo grande com relação a isso. Então, o controle estatístico ainda coloca a qualidade como uma peça dentro da empresa deslocada, né? Ela é uma peça à parte da empresa, ela fica lateralizada à empresa, paralela à empresa, que faz esse controle amostralmente
para conseguir, por meio estatístico, que aquela amostragem ela seja significativa do todo. Então, temos a era da inspeção, controle estatístico, e a era que a gente tinha até pouco tempo atrás, muitas empresas que até chamam assim ainda, né, que era da garantia da qualidade. E aí, quando começou as empresas maciçamente a terem setores de qualidade, tem uma área específica, uma série de profissionais da qualidade fazer esse controle. Mas ainda assim, o foco da qualidade, de garantir a qualidade, era feito através de um setor específico. E a gente mudou isso nos anos mais recentes, que a gente chama da era da qualidade total. Que a qualidade total passa a não ser um compromisso apenas do setor de qualidade, mas sim de todo o processo. Então a gente treina o nosso trabalhador de base, o trabalhador da linha de produção, do chão de fábrica, para que ele seja capaz de identificar possíveis não conformidades reais ou potenciais, desvios, falhas de processo, que podem acarretar no prejuízo para a empresa em falhas de qualidade. Então, ele percebe isso no processo. Como eu falei, quanto mais dentro do processo a gente esteja, menor vai ser o prejuízo decorrente daquela não conformidade. Então, se o operador ele pega na linha de produção, ele consegue parar um equipamento, consegue retirar aquele produto que está sendo processado e não avariar todo um lote, né? Então ele consegue ainda trabalhar de maneira mais setorizada. Essa é a ideia da era da qualidade total. A qualidade em todos os meus processos, né? E não simplesmente voltada a um setor específico que controla a qualidade. Isso no slide eu coloquei alguns tópicos de uma maneira um pouco mais detalhada, tá? Para vocês depois poderem ver. E também, se houver dúvidas, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. A gente vai entrar na parte de sistema de gestão da qualidade, que é efetivamente o que a gente aborda nessa unidade curricular, já voltado a sistemas de gestão. A gente utiliza por base a norma ISO 9001. Aí, nesse ponto, a gente precisa fazer uma separação de dois conceitos que são distintos, que é a qualidade de produto, a qualidade de um determinado produto, e a qualidade do meu processo. A gente para pensar, a ISO 9001 trabalha com qualidade de produto ou qualidade de processo? Na verdade, ela trabalha com a qualidade do processo. Então, não é correto eu dizer, por exemplo, eu pegar, eu tenho uma caneta, essa minha caneta tem a ISO 9001. Não é correto eu usar essa expressão, porque a ISO 9001 não certifica produto, ela certifica um processo. Naturalmente, se eu tenho um processo é, gerenciado por um sistema de gestão, é possível que os meus produtos, os meus serviços tenham maior qualidade, um índice menor de falhas, né, e uma entrega mais padronizada. Tem a norma de sistema de gestão de qualidade, a ISO 9001, não certifica produto, ela certifica o processo com o qual aquele produto foi produzido. Se a gente pegar o histórico ali da ISO 9001, as primeiras normas ISO surgiram em 1987, da série ISO 9000, aliás, né? Ela foi atualizada depois em 94, quando surgiu a ISO 9001, propriamente a norma certificável, então a certificação do sistema de gestão da qualidade, e em 2015 ela foi revisada, né, já para ter um parâmetro de uma métrica muito parecida com a 45001 e com a 14001 que vocês já viram. Então, norma ISO 9001 vem a certificar o processo. Como é que eu quero certificar um produto? Esse é um outro tipo de certificação. Aí eu teria que usar como base normas da ABNT, né, e uma certificação junto ao Inmetro, né, que é o órgão acreditador aqui do Brasil. Aí eu consigo ter um selo do Inmetro no meu produto. Isso é uma certificação de produto, né? Então a norma ISO não tem essa finalidade, né? A norma ISO ela faz uma certificação em termos de processo. Então a gente vai trabalhar usando como referência sempre a ISO 9001, a versão de 2015, a versão mais recente, e que se articula aí com a 14001 e com a 45001, de maneira muito parecida, os seus tópicos, os seus requisitos, os seus textos, né, eles são praticamente uma cópia, né, apenas com restrições ali às particularidades, eles fazem ressalvas às particularidades, mas é basicamente um texto de cópia. Então, para eu trabalhar com ferramentas integradas, fica muito mais fácil, né? Já que os requisitos que eu tenho, por exemplo, para estabelecer uma política de qualidade
são muito similares aos requisitos que eu tenho para estabelecer uma política ambiental pela 14.000 ou uma política de saúde e segurança pela 45. Então, eu consigo, né, e a gente na sexta-feira vai falar um pouco sobre integração de sistemas de gestão integrados, e quais ferramentas eu consigo integrar. Aí um exemplo, já que eu tenho as normas me dão essa possibilidade, eu consigo trabalhar de uma maneira integrada, integrando esses sistemas de gestão e integrando minhas ferramentas, né? Eu coloquei um dado para vocês também interessante, que é de países certificados, e isso converge com o que a gente falou na sexta-feira, na parte de responsabilidade social. Então é a mesma coisa. Vocês vão às vezes se espantar com o número ou com o ranking que acaba priorizando ali muitas vezes países subdesenvolvidos. Pô, caramba, por que esse país aqui tem tanta certificação ISO 9001? Que é o país que normalmente, quando você vai estabelecer uma relação comercial internacional, pode ficar mais com a pulga atrás da orelha antes de comprar. Muitas empresas podem acabar boicotando uma parceria comercial com determinados países, que imagina que o produto de lá não tem qualidade, né? Então, deve imaginar aí que às vezes a gente usa isso no dia a dia, brincando, né? O produto é de tal lugar. A gente imagina que o produto vem com uma baixa qualidade, né? Então, e às vezes isso não é verdade. Então, para isso, esses países, né, esses locais, eles acabam tendo uma tendência maior a procurar certificações de qualidade para garantir que o seu processo é controlado e que ele tem condições de estabelecer uma parceria comercial com países desenvolvidos, né, que vão fazer aí a gente tem uma relação direta, né, não é nem a questão da responsabilidade, como no caso ambiental ou no caso de saúde e segurança, mas é uma questão mesmo da qualidade do meu produto. Eu não consigo garantir a qualidade do meu produto se a minha matéria-prima tem uma qualidade questionável. Eu não tenho uma padronização daquilo que eu estou comprando. Então faz parte, para eu garantir a minha qualidade, os meus fornecedores e os meus prestadores de serviço também atendam a um determinado nível de qualidade. Por isso que a norma ISO 9001 ela é tão antiga, né, e tão clássica aí nos sistemas de gestão, e a gente vê muitas empresas, às vezes de diversos segmentos, tendo ISO 9001. Um detalhe que eu queria colocar aqui para vocês, que eu nem coloquei no slide, mas eu sempre gosto de falar, que é algo que diferencia a ISO 9001 talvez da 45 e da 14, é a questão de que a ISO 9001 eu consigo trabalhar ela por processo. Então, às vezes a gente passa em frente de uma empresa, e eu não vou, logicamente, citar nome aqui, né, mas vocês talvez conheçam e vejam por aí, e ele pensa assim, nossa, mas essa empresa ela é ruim demais, né? Como é que ela pode ter uma ISO 9001? E às vezes, quando você vai averiguar, você percebe que essa ISO 9001, o escopo daquela certificação, não é a empresa como um todo, né? Não é a atividade fim da empresa, e sim um setor, né? Ou um processo. Eu consigo setorizar a minha certificação ISO 9001. Eu não sou obrigado, sempre que eu tenho ISO 9001, a certificar a empresa como um todo. Tá? Isso não dá para eu fazer isso num sistema de gestão ambiental ou num sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Nesses casos, para SST e meio ambiente, eu preciso efetivamente certificar a empresa como um todo, porque os processos são interligados, né? Eu não consigo dizer que o meu impacto ambiental é controlado no setor A, mas não é controlado no setor B. Eu não consigo fazer isso. Agora, quando eu mapeio o processo para a ISO 9001, eu consigo garantir que determinados processos tenham um sistema de gestão de qualidade e isso não se aplicar a outros processos, né? Então, pode ser só o processo de produção, só o processo de atendimento, só o processo de folha de pagamento, só o processo de pós-venda, enfim, eu consigo. Por isso que a gente vai sempre, quando olha o certificado, ele tem um campo lá do certificado de sistema de gestão que vem escrito escopo. O escopo, rigorosamente, no sistema de gestão ambiental ou de SST, vai refletir a atividade fim da empresa. Mas no sistema de gestão de qualidade, a gente pode encontrar ali escopos que não convergem com a atividade fim da empresa, que pegam um único processo e trabalham dentro daquele único processo. Bom, é importante a gente frisar, como a gente já falou, né, que a ISO 9001 segue o mesmo ciclo de PDCA, ela é escrita, desenhada, né, ela foi elaborada para seguir o mesmo ciclo de PDCA, então eu vou ter lá etapas relacionadas ao planejamento, etapas relacionadas à execução, etapas relacionadas à avaliação, à checagem, né, e etapas relacionadas à ação corretiva, a melhorar, a melhoria contínua.
Então, o conceito é muito parecido. Tá? Então, quando a gente fala de medição e monitoramento, que a gente trabalhou, por exemplo, para 45, a mesma coisa vai se aplicar na 9001. Eu também tenho. O que é necessário eu medir ou monitorar? Pode ser a calibração de um termostato, pode ser a calibração de um forno, pode ser uma série de aspectos relacionados à produção, uma balança de precisão, né? Tão inerentes ao meu produto que eu preciso mantê-los dentro de uma série de aspectos de monitoramento. Tá? Então, é muito parecido esses conceitos em geral. Cultura de registro de documentos, tudo muito, muito similar. Tá? Não cabe nem a gente, às vezes, abordar isso a fundo para trabalhar. A 9001 foi revisada em 2015, eles entraram com um conceito lá novo, né, que não tinha no passado, que é um conceito de risco. E eu até destaquei aqui para a gente falar um pouco. A gente tem o risco em duas normas ISO hoje em dia. A gente tem na ISO 45001 o risco, né, que é a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento e da sua gravidade, caso ele aconteça, e a gente tem o risco em sistema de gestão de qualidade, que não tem nada a ver com isso, né, ou pelo menos foge bastante assim do conceito. O risco aqui para a gente sempre vai ser o risco, qual é o risco que eu tenho de que o meu produto ou serviço ele fuja da minha especificidade, né? É um risco relacionado à minha atuação em mercado, né? A minha atuação diante do meu cenário. E aí a gente utiliza ferramentas para uma análise de risco. Até coloquei alguns exemplos no slide, vocês podem ver, eu coloquei lá uma análise SWOT, né? Tá? Traduzindo para o português, é o que a gente chama de análise FOFA, né? Que é a análise fraquezas, oportunidades, ameaças e forças, né? Na verdade, na ordem inversa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu vou ter ali como conseguir trabalhar com uma medição do meu risco, uma ponderação do meu risco, né? De maneira qualitativa. Então, eu consigo pensar no risco do meu processo, do meu produto, com base aí numa análise SWOT. Aí a gente vai na próxima aula, eu vou fazer uma aula mais curta na quarta-feira, para falar um pouquinho sobre processos, né, mapeamento de processos e conceito de processos, que é um ponto muito importante dentro da ISO 9001 e é o que vai dar base para o nosso exercício. E eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas da qualidade. Né? Então, a gente consegue elencar várias, né? A gente consegue falar um pouquinho sobre histograma, diagrama de Pareto, o diagrama de Chikawa, que vocês devem conhecer. De quem é TST usa muito o diagrama de Chikawa. Para outras coisas, né? Não para qualidade, usa mais para a parte de investigação de acidente, mas é uma ferramenta originalmente da qualidade. Uma carta de controle, um fluxograma, é um exemplo, é uma ferramenta que eu utilizo para mapear ou para projetar, né, para desenhar processos. Então, eu posso tanto estar plotando um processo, desenhando aquele processo, como mapeando um processo já existente. Né? Então, para isso, eu utilizo o fluxograma, uma ferramenta muito conhecida, né, um diagrama de dispersão, e aí uma folha de verificação, um checklist, um 5W2H, que pode ser usado tanto para eu montar um plano de ação, como para eu verificar se um procedimento foi adequadamente escrito, para eu conseguir medir o meu processo como um todo, né? Conseguir ter um mapeamento através do 5W2H, e eu consigo várias outras ferramentas, né? E uma delas é o 5S, que você deve ter escutado, tal, e o Rubens, né, o professor Rubens, preparou uma aula para a gente, também de 20 minutinhos, aí para falar um pouquinho sobre 5S, que é algo bem interessante, e que vocês conseguem ali depois pensar em ações que podem ser adotadas dentro da empresa-alvo do projeto integrador, da ONG Sem Fronteiras que estão trabalhando. Então, o nosso exercício sobre qualidade vai ser um exercício que vai ser voltado tanto a parte de mapeamento de processo como a 5S. Tá? E aí o Rubens vai nos ajudar um pouco esses conceitos aí relacionados a 5S. Tá? Então, isso fica para a aula de quarta-feira. A gente já está com 34 minutos, eu vou encerrar essa por hoje, tá? Assim como todos os dias, vou deixar salvo material aqui, esse vídeo. Também vou passar ele para o YouTube, para quem não tem acesso ao Facebook. E vou ficar à disposição de vocês até 10h30, tá, no Skype. Hoje eu não vou deixar exercício, mas vocês têm aí um exercício que eu deixei na sexta-feira, que a Ana Paula deixou com vocês, sobre sistema de gestão de responsabilidade social. Então, se alguém também tiver com dificuldade nesse exercício, utilizar esse
esse tempo, né, até as 10h30 da noite, se quiser me chamar ou no Skype ou no WhatsApp, se tiver com dificuldade, a gente já consegue trabalhar junto aí nesse tempinho, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha sido proveitoso essa live para vocês tenham conseguido clarear um pouco, né, esses conceitos básicos de qualidade e o que difere um sistema de gestão de qualidade dos demais sistemas de gestão que vocês já trabalharam, tá? Agradeço aí a presença de quem pôde com a gente aí, Ana Paula, Vanderlei, a Vanessa, a Letícia, a Michel, tá? Vamos nos falando, tá bom? Pessoal, até quarta-feira. Um abraço.